dia, pessoal. Meu nome é Fernando Fujita e hoje aqui vou dar uma aula teste falando sobre Object Storage. Primeiramente, o que seria Object Storage? Object Storage, primeiramente, foi desenvolvido pelas plataformas com o objetivo de endereçar um problema de escalabilidade, onde formas de armazenamento comuns, por exemplo, o Block Storage, que a gente conhece principalmente como armazenamento em sistemas de arquivo, um pendrive, um HD externo, não eram capazes de lidar bem com grande volume de armazenamento de dados, não relacionados ali no caso de terabytes, petabytes de dados. Então, tem problema grande de escalabilidade. Eu não consigo ter um HD, expandir um sistema de arquivos ali para armazenar dados ali na casa de petabytes. Um sistema de arquivos, NTFS, FAT, não são capazes de lidar com esse volume de dados de maneira simples. Então, o Object Storage consegue resolver isso de uma maneira muito mais eficiente. Como, basicamente, os dados são armazenados em um único namespace, não existe o conceito de diretório no armazenamento. Os dados são identificados basicamente por chave, a informação em si e um metadado opcional. Onde a gente pode fazer uma analogia, onde a chave seria uma espécie de nome do arquivo, o dado em si, que seria o arquivo em si, e o identificador no metadado. Então, não existe ali a parte de pasta e dados. E um outro ponto também bastante importante é que o dado armazenado num armazenamento de objetos, ele não possui, não pode ser regravado. Basicamente, então, se você precisa reescrever alguma informação do arquivo, você tem que apagar o arquivo e enviá-lo novamente. Isso pode ser uma desvantagem ali, em ambientes que você precisa envolver muita reescrita de dados. Se houver essa necessidade, eventualmente você tem que replanejar aí sua utilização ali desse ambiente. Algo interessante ali em plataformas de armazenamento de objeto, são a parte de redundância e escalabilidade, como a gente comentou anteriormente. A redundância é basicamente porque a gente pode armazenar esses dados em mais de uma região geográfica, em mais de uma cópia. Então, eu posso salvar esse dado, por exemplo, dentro da AWS, numa região aqui em São Paulo e também ela nos Estados Unidos, o mesmo dado. Elas são sincronizadas automaticamente para plataformas de nuvem e caso ocorra alguma indisponibilidade aqui na zona de São Paulo, por exemplo, o dado continua acessível. Eu posso perder um pouco de performance, porque o dado vai estar um pouco mais distante, mas ainda esse dado continua acessível para o meu usuário. Outra vantagem também, relacionado também à redundância e escalabilidade, é que como eu posso ter esses dados distribuídos de forma geográfica, o usuário, não importa que lugar do mundo ele está, sempre vai conseguir acessar uma cópia próxima dessa informação. Então, eu tenho uma performance maior ali para fazer a distribuição de informações. Um exemplo simples é, por exemplo, um update de um sistema operacional novo. Eu consigo fazer a distribuição disso de maneira muito rápida, utilizando o armazenamento de objetos. Algo bastante interessante também no armazenamento de objetos é que ele permite fazer tiering, que basicamente otimiza os custos, onde os dados menos acessados são armazenados em camadas de armazenamento mais lentos, com desempenho menor, mas menor custo. O problema é que esse menor custo também implica que para recuperar esse dado armazenado num tier menor, eu tenho que pagar um valor mais alto do que se fosse num tier de acesso mais frequente. Então, alguns exemplos de utilização desse ambiente de armazenamento de objetos. O primeiro, bastante simples, é o backup de dados, onde eu posso fazer o backup das minhas máquinas virtuais e fazer armazenamento independente dessas informações num storage de armazenamento de objetos. Outro caso de uso bastante importante é a criação de um data lake. Um data lake, basicamente, é apenas um repositório de informações contendo dados. Então, para que serve esse data lake? Posso ter uma aplicação que faça a ingestão de informações, por exemplo, uma aplicação de IoT, onde eu tenho muitos sensores espalhados. Eu posso utilizar o armazenamento de objetos para fazer um armazenamento desses dados, para que a minha aplicação consiga fazer o processamento de forma assíncrona desses dados armazenados no data lake.
Então, eu crio uma pipeline de ingestão de dados, onde os sensores dos meus usuários salvam os dados no Data Lake. Minha aplicação consulta as informações desse Data Lake para fazer o processamento. E com isso eu consigo aumentar a disponibilidade e escalabilidade das minhas informações, né? Da minha aplicação vai ter uma maior escalabilidade. Outro exemplo de uso bastante comum, né, é armazenamento de dados estáticos, né? Eu tenho um site e eu preciso distribuir meus arquivos CSS, né, e imagens e afins. Eu consigo salvar isso num servidor de objetos, né, utilizando aqueles recursos que eu comentei anteriormente, de alta disponibilidade, né, o dado sempre está próximo do usuário. Então, eu tenho uma maneira bastante simples e eficaz de fazer a distribuição dos dados estáticos do meu site, né, ou arquivos também das aplicações que eu desenvolvo, né, para os usuários fazerem o download. Eu tenho uma forma bastante rápida e eficaz de fazer a distribuição desses dados. E por último, né, o desenvolvimento de um pipeline de processamento, né? Conforme comentei anteriormente, né, no Data Lake, né, eu posso utilizar um servidor de objetos para fazer um armazenamento temporário das minhas informações, temporário ou definitivo, né? Eu posso utilizar ele tanto como área de Scratch, né, salvando os dados temporários, ou mesmo salvar os dados definitivos do meu processamento, né? Eu tenho uma aplicação que, por exemplo, faz o redimensionamento de uma imagem. Então, essa aplicação pode pegar esses dados armazenados em um Object Storage, faz o processamento redimensionamento dessa minha imagem e armazena a imagem já processada em um outro Object Storage, já com todos os dados processados. Então, esses são os casos de uso de nossas aplicações. Espero que tenha ficado claro, vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.